Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Bárbara, professora de Geografia. Fui convidada aí pelo pessoal do cursinho Dom Pedro para dar uma aulinha para vocês. Estou muito feliz, depois de anos, né, sem dar aula em cursinho, pelo menos aí, acho que uns 4, 5 anos que eu não dou aula. Estou muito feliz em voltar, afinal, o cursinho foi responsável pela minha entrada nas universidades públicas, né? O nosso mestre aí, Friasa, nos ajudou bastante, então fico feliz de poder contribuir minimamente aí com vocês com a geografia, né? Antes de começar, eu queria falar que muitos caminhos a gente fica pensando, batendo a cabeça, dando murro em ponta de faca, né? E tem caminhos outros, alternativos para chegar no mesmo lugar. Eu passei primeiro na Unesp, em Ourinhos, eu nem queria geografia, né? Eu queria ciências sociais, mas eu fiz vestibular meio de ano na Unesp, passei e fui para Ourinhos fazer geografia. Me apaixonei pela disciplina, adorei, amei, e falei, sabe de uma coisa? Eu vou ficar fazendo isso aqui mesmo. Mas passou 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estava lá em Ourinhos, eu quis voltar para São Paulo, e aí eu entrei numa bad, não sabia o que fazer, pensei em prestar o vestibular da FUVEST de novo, mas eu me cagava toda vez que eu pensava sobre isso. E aí eu descobri que existe um programa chamado transferência, né, externa para a USP. Eu fiz um intercâmbio na USP de 1 ano. Quem faz Unesp, Unicamp ou USP pode fazer intercâmbio em uma das 3, né? E eu vim fazer intercâmbio aqui na USP de geografia, fiquei 1 ano. No final do ano de 2007, eu fiz uma prova que tinha uma concorrência, mas era só sobre geografia, então era mais fácil para mim. E aí eu passei nessa prova e me transferi para a USP, né? Então eu concluí o meu bacharelado e minha licenciatura em 2012 na USP, não fazendo a FUVEST. Yes, olha que inteligente. Graças a Deus existem outros caminhos. Então, gente, Enem é uma bênção, né? Que se mantenha, Deus nos ajude nesse momento, com essa galera que está aí, está difícil, mas que mantenha o Enem para a gente poder acessar, nós, alunos de periferia, de Embu-Guaçu, né, abandonados pelo poder público, que nós possamos aí continuar acessando as universidades públicas com projetos como esse aqui do cursinho Dom Pedro, né? Momento de desabafo, passou, tá? Vou falar sobre climas do Brasil. Eu vou compartilhar a tela com vocês, se tudo der certo, né? Eu espero que dê, porque eu fiz um teste e tinha dado. Eu vou compartilhar a tela e aí qualquer dúvida vocês vão perguntar para os meus companheiros aí que estão me ajudando hoje e aí eles podem me interromper a hora que quiser, tá? Que eu paro de falar um pouco e respondo as perguntas, beleza? Tá? Então eu vou compartilhar aí, acredito que tenha aberto para vocês. Certinho, abriu aqui. Ótimo, maravilhoso, tá? Eu amo geografia física, né? Eu sei que tem muita gente que detesta falar em geografia física, geografia humana e tal, mas resumidamente eu gosto bastante de geografia física. E clima é um conteúdo que cai bastante no Enem, né? Eu fiz uma listinha depois de exercício, aí uns 6 exercícios dos últimos 6 anos, mais ou menos, do Enem, e caíram aí exercícios sobre climas, né? A palavra clima, para começar, ela vem do grego e significa inclinação. Ou seja, se a gente tem diferentes climas no mundo, a primeira coisa que é responsável por isso é a inclinação terrestre, né? Então, lá no espaço, a gente está inclinadinho aí uns 23 graus em relação ao eixo da Terra. Então, por conta dessa inclinação, é que a gente tem climas diferentes. Então, qualquer coisa que eu quisesse falar, olha, por que o Brasil é diferente do clima dos Estados Unidos? Inclinação da Terra. A resposta correta, tá? Mas eu vou falar de outros fatores aí que vão explicar a diferença do clima, tá? Uma primeira diferença é clima e tempo. É muito comum a gente ver notícias sobre mudanças, né, na atmosfera. Então, eu assisto lá o jornal, vem a mulherzinha do tempo e fala, olha, essa semana vai chegar uma frente fria em São Paulo, vai cair a temperatura. Isso é sobre clima? Não, o próprio nome fala, ó, previsão do tempo, né? Então, qual que é a diferença de clima e tempo? Principalmente
O clima é um padrão da atmosfera em um lugar, né? Não muda sempre. Para a gente falar de clima, foi feito um estudo durante 20 anos da temperatura e da umidade desse lugar. O tempo, ao contrário, ele muda momentaneamente, toda hora muda a atmosfera. Então, esse cálculo de tempo é o que a gente fala, né, da atmosfera agora, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente classificar como clima ou tempo. Exemplo, nos próximos 3 dias, a temperatura de São Paulo vai diminuir, graças à chegada de uma frente fria vinda do Polo Sul. Próximos 3 dias é algo atual, né? É uma mudança agora. Então, essa mudança agora é referente ao tempo, tá? Os invernos de São Paulo são geralmente mais secos do que o verão. Bom, se são os invernos, está falando no geral, né? Normalmente, geralmente, São Paulo é seco. Pode ser que o inverno daquele ano chova mais, mas o geral dele é o inverno ser mais seco do que o verão. Portanto, se é algo geral, se é algo mais abrangente, a gente está falando do clima. O clima de São Paulo tem inverno seco, tá? Outro exemplo, hoje choveu mais do que o esperado para todo o mês de abril. Ou seja, o esperado para o mês de abril, tantos milímetros, é o clima, né? Hoje choveu mais, quer dizer, o tempo, o hoje choveu mais, tá? Então, quando a gente fala hoje choveu mais, é o tempo, é aquele momento da atmosfera. O esperado para abril, se chover 200 milímetros, 300 milímetros, é a partir do estudo do clima que se sabe e que se faz essas perspectivas aí de quanto vai chover, tá? O sul do Brasil tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano todo. Ou seja, normalmente, geralmente, o sul do Brasil chove o ano inteiro. Então, isso é clima, tá? Então, resumidamente, clima é o padrão da atmosfera, o que todos os anos está previsto para acontecer, por conta desse estudo ao longo de 20 anos, e tempo é o momento, o que está acontecendo na atmosfera agora. Os computadores mais avançados do mundo é para tentar prever o tempo, e não consegue, porque a atmosfera é muito mais rápida do que esses computadores. Então, não xingue a mulher do tempo quando ela fala errado, porque ela erra, porque, gente, a atmosfera é muito dinâmica, não dá para prever com 100% de certeza, tá? Então, aqui, esse organograma aqui, ele é um resumo de aula sobre clima. O meu objetivo hoje não é falar sobre clima no geral. O meu objetivo hoje é falar sobre climas no Brasil, tá? Mas eu vou fazer um resuminho aqui para vocês sobre clima no geral, tá? Primeira coisa aqui, ó. Deixa eu pousar meu ponteirinho aqui já. Elementos do clima, tá? Elementos é o que muda na atmosfera com o tempo, tá? Eu vou tentar escrever aqui, é difícil, porque é com mouse, né, ó. O quê? O que muda, gente? O que muda na atmosfera é a temperatura em graus Celsius aqui no Brasil, né? Em outros países vão medir por Fahrenheit e tal. Em ciência vão usar o Kelvin, né? Que vocês estudaram em física. Mas a temperatura, a agitação das moléculas em graus Celsius, a gente vai calcular a temperatura de um lugar. Temperatura, elemento. Precipitação, chove, não chove, quanto de água está caindo naquele dia, né? Ou quanta neve caiu naquele local, ou quanto de granizo caiu naquele local. Isso é precipitação, é um elemento do clima, né? E a pressão, né? A pressão é uma coisa interessante, né? Porque é a quantidade de gases que tem ali naquele lugar. Então, quanto mais gases, mais agitados lá, eu posso ter uma pressão maior, quanto menos gases, mais espalhados, eu tenho uma pressão menor. Então, temperatura, precipitação e pressão é o que muda na atmosfera com o tempo. Isso é elemento do clima, tá? Agora, se eu quero analisar por que muda. Então, uma coisa é eu falar assim, olha, São Paulo tem temperaturas médias de 20 graus Celsius, tá? Falei de temperatura, falei o quê? Agora eu quero explicar o porquê
por que São Paulo tem temperaturas médias de 20 graus. O porquê são os fatores que vão explicar, tá? Então, esse daqui é a perguntinha, a letra maravilhosa. Ó, eu nem vou escrever tanto, tá? Isso aqui é um porquê. Por quê? Tá? Por que muda o clima de um lugar para o outro? Então, se eu quero explicar o porquê, eu vou falar da latitude, que é a distância em relação à linha do Equador. Como eu falei, a inclinação é o principal fator do clima, né? Então, estar inclinado lá no espaço é uma questão importante. Então, estar próximo da linha do Equador significa que, por conta da inclinação, essa região vai receber muita radiação solar. Então, vai ser quente o ano inteiro. Está nos polos, está afastado da linha do Equador, por conta da inclinação, tem dias no ano que não recebe nenhuma radiação. É o tal do dia inteiro escuro que acontece na Noruega, na Finlândia, né? Por que fica à noite, né? Fica escuro o dia inteiro lá? Por conta da inclinação, não chega a radiação no inverno nesse lugar. Então, a latitude é referente à distância da linha do Equador, tá? A altitude é a distância em relação ao nível do mar. Então, lugares no nível do mar vai ter uma temperatura maior, uma pressão maior, portanto, vai ser mais quente o ano inteiro, né? Quanto mais alto, quanto mais distante do nível do mar, tanto é que tem montanhas com pico com neve, né? Por conta da altitude. Você está na linha do Equador, né? Como, sei lá, um monte qualquer lá na linha do Equador, e no pico tem neve. Por que isso acontece? Por conta da altitude. A pressão vai caindo e congela, né? O vapor d'água ali formando gelo, forma aquele pico com neve lá no topo das montanhas. Tá? Então, a altitude, ela vai explicar a queda de temperatura de lugares com mesma latitude. Né? Por que Itapecerica da Serra é mais fria do que São Paulo? Está na mesma latitude. O que vai explicar isso? A altitude. Itapecerica da Serra está mais alto. Portanto, pressão menor, menor temperatura, vai ficar mais frio. Tá? As massas de ar, resumidamente, é o quê? A atmosfera, que tem fluidos, né? Os gases são fluidos, esses fluidos saindo do Equador, eles são mais quentes, saindo dos polos, eles são mais frios. Então, as massas de ar são correntes de vento que carregam a característica do seu local de origem. Então, uma massa de ar, uma corrente de ar que está vindo dos polos, ela vai ser fria, não tem como. Uma massa de ar que está vindo da linha do Equador, ela vai ser quente, ela está carregando esses gases mais aquecidos lá da atmosfera. Tá? A maritimidade e a continentalidade tem a ver com a água, né? A presença ou não de oceano. Eu vou dar um exemplo bem bacana. Eu acho que, não sei se vocês são loucos o suficiente, mas foi para a praia. Alguém já foi ver o nascer do sol na praia? Tipo, acordou 5 horas da manhã e foi para a praia? Chegou lá, como é que tá até o sol nascer, né, e tal? Como é que tá a areia da praia? Fria, pra caramba. E a água? Creio que ninguém foi doido de entrar, mas se alguém foi, a água vai estar fria também. Por quê? Não tem radiação solar ainda para aquecer isso. Voltamos à praia ao meio-dia. Como é que vai estar essa água e como é que vai estar essa areia? Meio-dia a areia vai estar pelando, se você não tiver de chinelo, vai queimar o seu pé, né? E a água está gelada ainda, está fria ainda. Voltei para a praia às 6 horas da tarde. Como é que está a areia? Gelada, fria. E a água? Parece estar um pouquinho mais aquecida. O que é isso, né? Esse exemplo da praia em 3 momentos diferentes. A água, ela tem um potencial de armazenar um pouco mais de calor. Ela demora para aquecer, mas ela também demora para resfriar. Isso significa que, enquanto tiver radiação, ela vai aquecendo. Quando a radiação cessa, o oceano ainda fica liberando um pouco de energia e essa água fica indo um pouco aquecida. Isso, nesse exemplo da praia diário, mas vamos pensar em estação do ano. No verão, esse oceano vai acumulando água, calor, né? E no inverno, ele vai liberando esse calor. Então, o que vai acontecer em lugares próximos ao mar? Eles não têm invernos tão rigorosos quanto em uma área continental sem oceano, que vai ter um verão super quente, porque vai aquecer bastante, mas no inverno vai cair bastante a temperatura, vai perder todo esse calor, tá? E as correntes marítimas,
que é a mesma ideia das massas de ar, tá? No oceano, a gente vai ter áreas com águas mais aquecidas, porque estão próximas do Equador, áreas no polo menos aquecida, porque está próximo ao polo, né? Então, essas águas mais frias e essas águas mais quentes, elas vão formando correntes que vão se conectando. Então, tem áreas com corrente fria que vai levar água gelada. Tem áreas com corrente quente que vai levar água quente. E daí, o que isso vai interferir no clima? Uma água mais aquecida vai evaporar mais e vai chover mais. Uma água mais resfriada, mais fria, vai demorar mais para aquecer, né? Vai ser um lugar que pode até ter desertos ou menos quantidade de chuva, tá? Resumão do resumão, hein? Isso daqui eu acho que eu levaria um bimestre para falar. E os fenômenos do clima? Os fenômenos são, em alguns momentos, acontecem coisas diferentes, em alguns lugares, né? Eu acho que eu poderia resumir os fenômenos aqui em onde e quando, tá? Será que eu consigo escrever? Olha só que bonita a minha letra. Onde, tá? Onde e quando. Olha que legal, tá? Então, esses fenômenos, eles podem ser em 3 escalas. Em escala global, vou dar um exemplo de fenômeno climático global. Efeito estufa, né? Aquecimento global. Vocês já devem ter ouvido falar isso em algum momento, tá? Eu não vou explicar tudo isso, fica para um outro momento, tá? Porque o objetivo da aula é Climas do Brasil, mas isso é importante, cai bastante também no vestibular, os fenômenos climáticos, tá? Então, ó, global, a gente tem o efeito estufa e o aquecimento global como exemplo. Por quê? Eles acontecem no planeta inteiro, tá? Regional são fenômenos que vão acontecer em um continente, né, em um conjunto de estados ali. Pode ser um furacão, pode ser os rios voadores lá da Amazônia, que vai interferir nas outras regiões do Brasil, tá? E um fenômeno climático local, ele só vai acontecer ali em uma cidade, em um bairro. Então, a gente pode colocar aqui um tornado, por exemplo, pode ser uma chuva ácida, que vai acontecer em um local específico, tá? Então, esses fenômenos climáticos, eles vão se dividir aí de acordo com a escala, beleza? Tem alguma pergunta? Eu vou falar sem parar se vocês não me interromperem, tá? Por enquanto não, Bárbara. Tá tranquilo aqui no YouTube e também no chat aqui do Jitsi. Beleza. Então, vamos falar de climas do Brasil. Esse resumão que eu fiz aqui é para entender o clima no geral, tá? Agora, falando de Brasil especificamente, o terror de todos os vestibulandos. Um mapa. Oh, meu Deus. A geografia. E geógrafo não sabe tudo de mapa, tá, gente? A gente não é um atlas. Para isso existe o atlas, para a gente consultar quando a gente precisa. A questão é que, como vestibulandos, a gente não tem poder de escolha. A gente não tem direito nem a um bilhete único de estudante. Então, não temos escolha. Temos que ver os mapas, temos que tentar decorar estados, temos que saber nomes de países e, sinto muito, meus pêsames, tá? Em relação ao Brasil, né, é importante saber de regiões do Brasil, é importante saber onde estão os estados do Brasil. Você vai prestar um vestibular, vai prestar um Enem, sem conhecer o mínimo do Brasil, é ruim, tá? Então, olha, a partir de hoje, quando você for cagar, pega um atlas e fique folheando. Né? A gente gosta de folhear uma revistinha, né? A gente gosta de ficar fazendo qualquer coisa enquanto faz cocô. Ao invés de levar um celular, pegue um atlas e leve. E fica olhando o atlas, sabe? Olha, não sabia, gente, o rio Amazonas ou tem afluentes demais, tá? Qualquer coisa do gênero. Aqueles conhecimentos que um dia pode ser útil, tá? Então, esse é um mapa físico do Brasil, ou seja, tem o relevo aí, principalmente, os rios, principalmente, né? E aí eu vou usar para falar um pouco dos fatores climáticos. Então, eu falei do primeiro fator, latitude. Como que a latitude interfere no Brasil? Eu vou fazer uma linha aqui, não é certinha, tá? Mas vamos supor. Aqui é a linha do Equador, tá? É o 0 grau lá da latitude. No Brasil, então, a gente é cortado pela linha do Equador, mais ou menos aqui na região norte, e mais ou menos aqui, né? São Paulo, eu pus muito para cima, mas tudo bem, tá? Mais ou menos por aqui é o Trópico de Capricórnio. Então, em relação à latitude,
O Brasil está na faixa equatorial em toda essa parte do território. Então, do Trópico de Capricórnio para cima, tudo isso daqui do Brasil está numa região tropical. O que significa isso, né? Que é uma região mais quente. O ano inteiro vai receber a radiação solar, né? Vai ter um clima mais quente do que frio. Essa região sul do Brasil, sul de São Paulo, aqui, região sul do Brasil, já vai ter uma característica de clima temperado, né? Que é o quê? Ter as 4 estações do ano bem definidas. Ter inverno rigoroso, ter um inverno frio, né? E o verão ser quente, e a primavera e o outono ser perceptível no dia a dia das pessoas, né? Só essa região sul aqui tem essa característica mais de clima temperado. Todo o resto do Brasil a gente pode resumir em clima tropical, tá? Então, a latitude é um fator muito importante para o Brasil? É um fator razoável. Explica por que o sul é diferente do resto, tá? Então, se uma questão perguntasse por que pode levar em algumas cidades da região sul, eu poderia falar que é porque eles estão abaixo do trópico e estão na zona temperada e pode ter um frio mais intenso, né, por conta da inclinação da Terra. Então, a latitude não é um fator muito importante para o Brasil, mas é um fator ok, tá aí, tá? Outro fator, a altitude. O Brasil é um terreno muito antigo, né? A gente tem informação aí desde que a Terra era um intenso vulcão na era pré-cambriana. O Brasil era um território já existente. Então, o vulcão mais antigo do planeta, de registro, né, porque ele não está em atividade mais, está aqui na região amazônica, tá? Ou seja, não quer dizer que o Brasil nunca teve vulcão e nunca poderá ter de novo. Não tem terremoto e não terá de novo. É porque hoje nós estamos numa área estável e não temos esses efeitos aí tectônicos, né? Por isso o relevo do Brasil não é tão alto. Olha aqui o ponto mais alto do Brasil, onde é o Pico da Neblina. Não chega a 3.000 metros de altura. Se a gente for ver aqui os nossos vizinhos da Cordilheira dos Andes, vai ter áreas lá de 5.000, 6.000, 7.000 metros. Isso é alto. Por isso que lá tem topos com neve. Aqui no Brasil, os nossos topos são baixos. Então, a altitude, né, com neve no topo não vai existir. Porém, essa diferença de 2.000 para 0 vai ter interferência sim, né? Que é o exemplo de Itapecerica que eu estava falando. Então, a altitude ela vai ter interferência nos climas aqui dentro da mesma latitude, porque apesar de não ter altos picos, a gente tem uma diferença aí de pelo menos 3.000 metros, né? Então, aqui a gente tem o 0 na praia e a gente tem o Pico da Bandeira, que é de 2.890 metros na Serra da Mantiqueira. Quer dizer, essa área vai ser fria. A Sabrina sabe que foi lá acampar à noite, né? Deve ter passado um frio do caramba. Então, quando a gente fala disso, quando a gente fala de picos, são mais frios porque eles estão mais altos e aí a pressão é menor e fica mais frio. Uma coisa que meus alunos do 6º ano perguntam, eu vou usar esse desenho como referência aqui embaixo. Meus alunos do 6º ano, professora, mas por que aqui é mais frio do que aqui no nível do mar, se aqui eles estão mais perto do sol? Os meus alunos do 6º ano sempre falam isso. Mas aqui tinha que ser mais quente, porque está mais perto do sol. Gente, a distância da Terra para o sol é a mesma. Não interfere se você está numa montanha ou se você está no nível do mar, tá? O que vai interferir aqui é a atmosfera, né? Então, a gente está no nível aqui da atmosfera. Quando vem a radiação, o tempo da radiação aquecer os gases aqui é muito maior do que o tempo de aquecimento que tem aqui. Tá? Então, isso faz com que os gases fiquem mais resfriados e mais espalhados aqui do que no nível do mar. Tá? Não tem a ver com distância do Sol. Isso é para quem pensa que o Sol está aqui em cima da cabeça da gente. Né? Esquece que é a Terra que gira em torno do Sol. Tá? Então, só uma observaçãozinha aqui para lembrar meus alunos do 6º ano. Então, a altitude é um fator legal do Brasil? Sim. É um fator legal. Dá para explicar por que as áreas mais altas, as cidades serranas, são mais frias do que cidades litorâneas, por exemplo. Tá? Então, a gente pode explicar também por isso. Tá? Outro fator, então, é as correntes marítimas.
As correntes marítimas que atuam aqui no Brasil, então, como eu estou falando aqui, linha do Equador trópico, são correntes marítimas mais quentes, né? Então, a gente não tem uma interferência muito grande no clima do Brasil por conta das correntes marítimas. Se eu tivesse que falar de um fator, esse seria o último, tá? Outro fator que eu coloquei lá, a maritimidade e a continentalidade. A maritimidade vai interferir onde? Nas cidades litorâneas. Né? Então, Santos não vai ter um inverno tão rigoroso como o de Imbuguaçu, por exemplo, porque eles estão no nível do mar. O verão, o mar foi acumulando energia, no inverno vai liberar. O inverno lá de Santos vai ter 15, 18 graus. A gente em Imbuguaçu está mais alto, está afastado do mar, então a gente vai ter um inverno mais rigoroso do que eles. Tá? Lá no Planalto Central, que não tem oceano, lá em Brasília, que não tem nada de oceano, o fator da continentalidade é forte aqui. Né? Então vai deixar um tempo, um clima lá com mais variação de temperatura, o verão vai aquecer mais, o inverno vai cair um pouco mais, então vai ter uma variação de temperatura maior e vai chover menos porque está longe do mar. Tá? Então, o fator maritimidade e continentalidade, ok, dá para falar também dele, né? O fator de maritimidade e continentalidade, fechou. Mas tem tem o fator principal do Brasil. O fator principal do clima do Brasil é o fator massas de ar. Ele é o principal. A gente tem 6 climas e 5 massas de ar atuantes no Brasil, tá? Então, as 5 massas atuantes no Brasil, elas são importantes. Lembrando, massa de ar é um conjunto de gases ali com mesmas características, tá? Quando eu olho a massa de ar, eu vou olhar a temperatura e a umidade dela, dependendo de onde ela se encontra, de onde ela se origina. Então, eu vou falar das 5, ó. Primeira massa é uma massa que é formada aqui no oceano, perto da linha do Equador. Ela é a M massa equatorial, porque está perto da linha do Equador, então vai ter um Ezinho aqui, e um A de Atlântica, tá? Ou massa equatorial atlântica, é o nome dessa massa de ar importante do Brasil. Equatorial, perto da linha do Equador, Atlântica, porque está no oceano, tá? Essa massa, então, é aquela corrente de vento que vai vir quente e úmida. Onde ela vai atuar? No litoral do Nordeste, né? Aqui no litoral do Nordeste, enfim, vai ser uma massa bacana para trazer umidade do mar, ventos trazendo umidade vão vir aqui para essa parte do Nordeste, tá? Massa equatorial atlântica. Outra massa que nós temos é a M massa, E de equatorial também, só que ela está dentro do continente, então ela vai ser C, massa equatorial continental. Essa massa está aqui atuando na região norte. Pela lógica, uma massa continental, ela é seca, não tem água ali disponível, então ela não transporta água. Porém, essa massa equatorial continental, ela está num lugar que eu tenho o rio Amazonas. Olha o tamanho desse rio, gente. É a maior bacia hidrográfica do mundo. Tem rio vindo de derretimento de calota lá, de picos, né, de neve, lá da cordilheira, trazendo água para esse rio. Chove, que é uma beleza, né? Então, esse rio Amazonas, ele é um grande fornecedor de água para a massa equatorial continental, né? Porque aqueceu aqui, está na linha do Equador, vai aquecer para caramba, vai formar uma camada de gases aí, de vapor de água gigantesca, que vai condensar e vai chover. Então, quando a gente fala da massa equatorial continental, apesar dela ser continental, apesar dela ter que ser seca, no Brasil, esse rio Amazonas aqui, ó, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Então, essa massa equatorial continental, ela vai atuar, né, ela vai trazer esses ventos com água do rio Amazonas para as regiões norte aqui, principalmente, né? Então, essa área vai chover bastante, apesar de estar dentro do continente, por conta do rio Amazonas, tá? Isso vai possibilitar a floresta amazônica também de existir aqui, porque vai ter uma água ali disponível o ano inteiro, tá? Outra massa que atua no Brasil, é uma aqui no trópico, é a M
tropical, né? Massa tropical atlântica, tá no mar. Então, trópico, quente ainda, Atlântico, mar, vem a massa tropical atlântica aqui atuar principalmente no sudeste, né? Também no sul, tá? Essa massa tropical atlântica é quente e é úmida porque ela está perto do trópico e porque ela vem do mar, tá? Úmida também, vai chover mais aqui por conta dessa massa. Aqui no meio do Planalto Central, né? Aqui no meio do Centro-Oeste, tem outra massa, que é a M, massa tropical T continental. Como eu falei para vocês, se está vindo do continente, não tem oceano, vai ser massa seca. Aqui, apesar de eu ter alguns rios, nenhum é parecido com o rio Amazonas. Portanto, essa massa é a única massa seca do Brasil, tá? Então, olha o coitado lá do pessoal do Goiás e Mato Grosso. Eles estão longe do mar, então sofre o efeito da continentalidade. E, por conta disso, a massa de ar que atua nela, principalmente, é uma massa de ar seco. Ou seja, vai chover nesse lugar, gente? Nossa, raro, né? Vai chover, mas vai chover no verão, assim, quando vem bastante umidade do Amazonas. Se não, vai ficar seco pra caramba esse lugar, tá? E a última massa, que vem aqui do oceano mais pro sul, né? É a MP de polar A, tá? Essa massa polar vem lá da Antártica e ela vem trazendo ventos gelados aí no inverno. Esses ventos gelados podem empurrar aqui a massa quente e chegar lá no norte do Brasil. Inclusive, ontem ou anteontem, no Jornal Nacional lá apareceu a moça explicando o fenômeno climático da friagem, que é quando esses ventos frios atingem o norte, e aí cai a temperatura, só assim para cair a temperatura daquele lugar, né? Então, a massa fria, essa massa de ventos frios, são mais densos, então eles conseguem empurrar mais o calor, né? Então, quando a gente está no inverno, que já não tem lá aquela radiação, vem ventos do polo, eles empurram o que tem de quente aqui, tá? E aí a massa polar atlântica, ela traz umidade, porque vem do mar, e traz os ventos frios aí no outono e no inverno aqui de São Paulo, por exemplo, tá? Então, a massa polar, a massa tropical continental, são as duas massas diferentes. Essa por ser fria, essa por ser seca. As outras três são quentes e úmidas, tá? Então, se eu fosse falar de um fator climático importante do Brasil, eu falaria, em primeiro lugar, as massas de ar. Por quê? As massas, elas têm características diferentes e isso diferencia muito o clima do Brasil, tá? Eu acho que eu falei de todos os fatores. Tem alguma dúvida por aí? Sim, Bárbara. Tem uma aluna aqui, Luana Soares, perguntando no YouTube, né? Ela está falando sobre as mudanças climáticas que estão acontecendo agora nesse período de quarentena, né? A gente tem visto aí ao redor do mundo. Ela está perguntando se isso pode cair no Enem e se sim, de qual forma? Tá, então, vamos falar por partes. Mudanças climáticas, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando algo, vou voltar aqui, ó. Mudanças climáticas, eu estou falando de algo que é global, tá? Então, uma quarentena, tipo, 40 dias, qualquer mudança que vai acontecer em 40 dias em um país ou em uma cidade, não pode ser chamado de global, tá? Então, a mudança de temperatura que a gente vai ter no dia a dia aí, ou nas estações do ano, né, que é o clima, né, a gente não pode falar em mudança climática, não é essa a palavra. Mudança climática é falar de um fenômeno que acontece no mundo inteiro e é global, ou seja, a Terra inteira está em transformação, né? Alguns lugares vão sentir diferente dos outros, mas o global, né, o espaço aí de atuação das mudanças climáticas é o global, tá? Pode cair no vestibular isso? Pode, cai algumas questões sobre isso. Eu nem vou entrar muito nesse assunto das mudanças climáticas, porque é outro tema, não é em relação a climas do Brasil, né? Porque, como eu posso dizer isso? O clima, ele é algo padrão. Para mudar esse padrão, pode ser que daqui 100 anos, a alternância que vai ter aí nas temperaturas segundo as mudanças climáticas vai alterar os climas do Brasil.
Mas, por enquanto, as alterações que a gente vê aí de temperatura de abril, março, tá chovendo menos, tá chovendo mais, podem ser outros fenômenos que explicam isso. Pode ser um fenômeno regional, como o El Niño, por exemplo, ou a Laninha, tá? Que são fenômenos também que alteram a distribuição de chuvas, que também altera a temperatura, mas não é global, não é mudança climática. Tá? Quando a gente fala de fenômeno climático, tem que sempre fazer essa diferença de escala, porque isso também é diferença de tempo. Quando eu falo do globo, eu falo do tempo geológico. Eu falo em 1.000.000 de anos, 200.000 anos, 300.000 anos. Quando eu falo do El Niño, por exemplo, é algo que acontece a cada 10 anos, a cada 12 anos. Quando eu falo de algo local, ou está chovendo, né, hoje está acontecendo um fenômeno de friagem lá no Amazonas e ficou mais frio, aí eu estou usando um fenômeno que a friagem é local, tá? Por exemplo. Só um exemplo aí, né? Tá? Então, segundo a Luana que perguntou, Luana, mudanças climáticas é um assunto importante, sim. Pode cair no Enem, pode cair nos vestibulares, como já tem caído, mas pode ser um tema nosso para a próxima aula, já que você levantou essa bola. Tá? Porque aí mudanças climáticas a gente vai ter que falar primeiro de geologia, da Terra. Aí a gente fala de mudanças climáticas, de efeito estufa, da interferência humana nesse efeito, e aí a gente entra nesse assunto, beleza?